Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Bruno mais uma vez, e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o Concílio Ecumênico de Constantinopla. Mas o que realmente foi isso que aconteceu? Vamos dar aqui uma geral, um resumo bem interessante para que nós possamos compreender o que deu-se nesse concílio ecumênico, ou seja, tem um caráter religioso aí na cidade de Constantinopla, lá no século IV depois de Cristo, ano 381. Mas por favor, inscreve-se no canal, dá o teu like, compartilha esse vídeo, beleza? Mas vamos lá. O Concílio Ecumênico, ele deu-se em 381 pelo fato de haver algumas teorias, ou por que não dizer na visão cristã, na visão religiosa, algumas heresias que estavam circulando nos primeiros séculos da Igreja. Lembrando que estamos no século IV, e os eventos cruciais acerca da fé cristã, acerca do Jesus e seus discípulos, deu-se no século I. Então, até o século IV, já estavam acontecendo muitos falsos ensinamentos de acordo com a visão cristã. Dentre elas, o arianismo. O arianismo é uma linha filosófica que circulava principalmente nos primeiros séculos da era cristã, como eu falei há pouco, e consistiu na negação da consubstanciação de Jesus e o Deus Pai, pois eles não seriam a mesma pessoa, segundo essa tal teoria. O padre Ário, ele começou a afirmar isso a partir de 319 depois de Cristo. Ele nasceu em 256 e em 319 ele começou a pregar essas ideias, começou a ensinar isso, começou a afirmar na realidade. E que essa consubstanciação não seria verdadeira. Deus e Jesus, o Pai, não seriam a mesma pessoa, é isso que ele afirmava. Que existia apenas um Deus, e este Deus não era Jesus. Daí é um grande problema, na visão cristã. Aí já entendemos um grande problema, fortíssimo. Porque se você lê o Novo Testamento, principalmente as biografias de Jesus, você vai ver que em muitos momentos Jesus ele se mostra igual a Deus, igual ao Pai. Então isso na visão cristã seria um grande problema. Não é à toa que muitos chamavam ele de herege. Tratavam suas ideias como heréticas. O que é heresia? Falso ensinamento. É tanto que em João, capítulo 17, ele vai dizer que Jesus é quem vai expressar e vai dizer, olha, eu e o Pai somos um. Então isso dentro da teologia cristã refere-se que Deus, o Pai, o Eterno, é igual a Jesus. Então quando Ário começa a pregoar essas novas ideias, essa interpretação teológica, dizendo que Jesus não era Deus, só existia um Deus, mas que não era Jesus, então isso é totalmente novo. Isso é totalmente contra o que a ideia cristã pregava. Mas vamos lá. Em 381 d.C., no segundo concílio ecumênico, por pressão do imperador, se estabeleceu que, por ser, entre aspas, a chamada Nova Roma, o bispo de Constantinopla receberia as honras logo a seguir ao bispo de Roma. Vou explicar esse trecho aqui que diz, que eu estou lendo aqui desse livro, é o Império Bizantino, do historiador Hilário Franco Júnior. Então ele está dizendo o seguinte, olha, logo após o estabelecimento, a honraria do bispo de Roma, em seguida dar-se-ia ao bispo de Constantinopla, já que Constantinopla fora escolhida para ser a cidade que sediaria, aliás, iria sediar, esse concílio, justamente queriam debater essas ideias que eu falei há pouco sobre Ário e outras questões que apareciam. Então agora, na época, Constantinopla é tida como a nova Roma, entre aspas, porque Roma é uma referência ao Império Romano, lá Roma, na Península Itálica, mas aqui é Constantinopla. E antigamente era Bizâncio, mas foi transformada em Constantinopla em homenagem a Constantino, imperador romano que fez daquela região de Bizâncio a sua cidade, seu reino, seu império. E
agora a cidade de Constantinopla seria a sede desse concílio. O que é concílio? Nada mais que uma reunião de eclesiásticos, de líderes da igreja, para debater assuntos teológicos ou religiosos, como esse que eu falei sobre o ensinamento diário. Então, convocados pelo imperador Teodósio, imperador oriental, justamente que faz referência ao Império Bizantino, a parte oriental, né? Roma era o Império Ocidental, Bizâncio, Constantinopla, Império Oriental. Então ele convocou para que houvesse esse concílio, e estavam totalizando cerca de 150 clérigos para debater, para discutir essas questões acerca das doutrinas de Ário, entre outros ensinamentos que apareceram na época. Outro ensinamento herético na visão cristã, que negava o Espírito Santo. E Ário também não aceitava a questão da trindade. Trindade essa que é uma doutrina ou ensinamentos cristãos bastante ensinados. E essas ideias de Ário que eu mencionei aqui, elas foram rapidamente propagadas, comparando a época em que não havia tecnologia, em uma época que era muito difícil o acesso a livros, a pergaminhos que custavam muito dinheiro. Essa ideia se propagou rapidamente. Então, basicamente, o Concílio de Constantinopla serviu para isso, para debaterem essas ideias heréticas de Ário, entre outras que haviam, se elas permaneceriam ou se seriam abolidas. Até porque, nesse período, Ário já estava morto. Ok? Muito obrigado. Valeu!